Será que tu estás preso na armadilha do perfeccionismo? Este é o tema que nós vamos falar hoje neste episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Mas antes, alô estrela da minha vida e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edlane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E já pegando aqui nesse gancho de conversa, se é uma conversa, pressupõe que eu estou aqui, eu falo, eu te entrego um conteúdo super, hiper, mega maravilhoso, mas tu me dás um feedback. Então, assim, tu já te inscreveste no canal? Tu segues o Sonhar Sem Limites podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, dependendo de qual das plataformas tu usas para ouvir o Sonhar Sem Limites podcast, porque eu sei que tu aí ouves só o conteúdo em áudio pelo Apple Podcast, porque eu recebo essa informação, sabias? Eu recebo essa informação e sei que temos aqui muitas ouvintes que ouvem pela aplicação do Apple Podcast do iPhone. E, meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Mas eu quero e preciso que vocês se inscrevam no canal, que é para vocês receberem sempre os próximos episódios, ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu vou publicando aqui, partilhando contigo. Ou se tu não estás no YouTube e estás no Spotify, que consegues também assistir-me, alô? Ou se tu estás a ouvir simplesmente pelo Apple Podcast, também segue o podcast por lá. Demora 3 segundos, é só o tempo de clicar ali o botão e dizer seguir, ponto. Ou inscrever-te no canal e ponto. Você não precisa fazer mais nada. Miga, vá lá, colabora. Você vai se ajudar, me ajudar. E lembra-te, o Sonhar Sem Limites podcast é do tamanho que tu decides que ele seja. Então, se tu queres que o Sonhar Sem Limites podcast seja grande, assim como tu és, então faz isso. Inscreve-te aí. Bora, mulher. Eu vou ficar à tua espera. Mas vá, bora para o nosso episódio. Existe sim uma armadilha por detrás do perfeccionismo. E tu pode estar pensando, amiga, você enlouqueceu de vez. Que armadilha por detrás do perfeccionismo? Perfeccionismo é a coisa mais maravilhosa do mundo, fazer as coisas perfeitas, assim, maravilhosamente bem feitas. Qual é o problema por detrás disso? Um grande problema. Muitas vezes, tu usares aquela coisa com todo orgulho de eu sou muito perfeccionista, eu gosto das minhas coisas muito perfeitas. Não é uma coisa tão boa assim. Porque muitas vezes o perfeccionismo, essa coisa de achares que não, ainda não fiz isso porque eu quero que ele fique perfeito. Eu ainda não fiz isso porque está a te paralisar. Está a impedir-te de tirar o teu projeto do papel, de colocar a tua ideia no mundo, simplesmente porque tu achas que tu queres as coisas perfeitas. E não é necessariamente porque tu queres as coisas perfeitas. É simplesmente porque existem muitas outras questões que já se transformaram numa armadilha tão grande, que já estão aqui tão embrulhadas, que tu já estás ali tão embrulhada nisso, que tu não estás a ver uma forma de conseguir sair daquilo. E assim, fica comigo até o final, que o que eu vou trazer para ti aqui vai fazer muito, muito, muito sentido se tu estás presa nisso, ok? Se tu ainda não estás presa nessa armadilha, nem te deixes entrar lá. E esse episódio vai te ajudar muito. Mas, partindo do princípio que, infelizmente, a senhorita já está muito presa nessa armadilha, este episódio vai ensinar-te como superar essa armadilha, como sair dela e conseguir construir, de facto, algo que tu queres construir. Eu vejo muitas vezes, diariamente, muitas mulheres com a desculpa de eu preciso planear mais. Eu ainda preciso aprender sobre isso. Eu preciso me preparar melhor. Eu preciso de condições X e YZ. Eu preciso do equipamento X. E com isso, elas acabam por não tirar as suas ideias do papel. Edu, não. A questão é, eu para fazer isso, eu preciso disto, isto. Eu para fazer isso... E com isso, tu vais arranjando uma desculpa atrás da outra, é um fio que vai embrulhar-se no outro e que vai embrulhar-se no outro e vais criando aqui uma teia tão grande que impossibilita de dar o primeiro passo.
de fazer o que de facto tu precisas fazer. Ah, mas eu gosto das minhas coisas muito bem feitas. Ninguém está a dizer que tu tens que fazer aquilo mal feito. Mas uma coisa que eu quero que tu ganhes consciência é... Amiga, o primeiro vai ser uma bosta. Sempre. Sempre. Ah, isso quer dizer que eu quero que tu faças as coisas mal feitas? Não. Nananina, não. O que eu quero é que tu não deixes que essa questão de eu quero que fique perfeito continue a te paralisar. De verdade, eu quando comecei o Sonhar Sem Limites podcast, eu gosto muito de trazer a minha vivência para cá, porque sim, também não tem outra forma de eu falar sobre o assunto e explicar-te o porquê que eu decidi falar sobre esse assunto sem recorrer à minha vivência, à minha experiência, porque de facto é isso que me fez entender que, putz, se eu passo por isso, outras pessoas também passam. E eu, para começar o Sonhar Sem Limites podcast, eu tive a ideia em março, o primeiro episódio só foi ao ar em dezembro, ou seja, o podcast só foi lançado mesmo em dezembro. Edu, mas esse tempo tiveste a planear, a preparar, a amadurecer a ideia. Não, esse tempo eu tive com medo mesmo. Era medo mesmo de colocar o episódio no mundo, de colocar o podcast no mundo e de não saber lidar com as críticas das pessoas que iam me julgar. E assim, os primeiros episódios, eles ficam sempre uma bosta. E a verdade é, achas mesmo que algum ser humano veio falar comigo alguma coisa? Pouquíssimas pessoas ouviram aquele podcast no início. Nos primeiros dias, as pessoas estão nem aí para ti, para aquilo que tu vais fazer. Edu, mas eu sou fotógrafo, eu quero ser fotógrafa, ou eu atendo em casa, eu trabalho com, sei lá, estética, faço unhas, ou whatever. Filha, entende uma coisa, o teu primeiro trabalho nunca vai ser o excelente. Se tu estás a começar a atender em casa, é muito normal que a tua primeira cliente, quando tu chegas, tu não tens as melhores condições. Porque, afinal de contas, tu precisas que ela chegue, que ela faça. O que é importante? Tu fazeres o teu trabalho da melhor forma possível. Isso não significa que o teu melhor trabalho que vais fazer hoje vai ser tão bom quanto o que tu vais fazer daqui a um ano. Porque não vai. Porque nesse um ano, tu criaste calo, sabe? A experiência, a maturidade, tu aprendeste na prática como fazer aquilo e foste melhorando. E é sobre isso. Agora, se tu ficas tão presa nessa coisa de não, eu preciso do melhor equipamento, eu preciso disto aqui melhor, eu preciso comprar isso aqui melhor. Tu estás a deixar de colocar um projeto no mundo, tu estás a deixar de colocar uma ideia no mundo, tu estás a deixar de impactar vidas, tu estás a deixar de ganhar dinheiro, porque tu estás em busca de uma perfeição que simplesmente não existe. Porque se tu tiras um projeto do papel, onde ele já está perfeito, maravilhoso, primeiro, eu acho que isso nem é possível. Acho que, de verdade, isso nem é possível. Porque o objetivo é sempre tu evoluires, é sempre tu progredires. Eu sou muito da opinião, e eu vivo isso na pele, de tirar as coisas do papel, o melhor que tu sabes. O melhor que tu consegues fazer dentro da tua realidade. O melhor que tu consegues fazer dentro da tua realidade. Com os equipamentos que tu tens, com aquilo que tu tens naquele momento. Fazeres o teu melhor trabalho. Fazeres o trabalho, de facto, como uma boa profissional. Porque a melhoria, o progresso, é que vai te ajudar a colocar ordem e fazer as coisas cada vez melhores. Eu acho que hoje em dia também, eu acredito e tenho certeza, que hoje em dia, muito das pessoas olharem muito para fora do que o fulano está a fazer assim, a fulana já faz isso, porque já tem muita gente que faz isso, porque são tantas pessoas que fazem o trabalho tão bem feito, que faz com que tu duvides da tua capacidade de começar. Porque esse é o ponto aqui, tu estás a começar. Então, se tu estás a começar, tu podes sim inspirar-te nas outras pessoas e ver a qualidade que é possível tu alcançares, mas, no entanto, tu não precisas te diminuir ou achar que só quando tu tiveres o equipamento que a fulana de tal, que já está a faturar horrores, é só quando eu conseguir ter essa condição é que eu começo. Lembra-te, a fulana não começou ali, ela chegou ali. Eu digo muito isso às pessoas. Eu não comecei aqui, eu cheguei aqui. O meu primeiro episódio, até o 99 episódio, eu gravei mais de 99 episódios em casa,
com o meu microfone, e não é à toa que eles todos são em áudio. Poderia ter gravado em vídeo, poderia, utilizando a câmera do meu telefone, que também não teria grande qualidade, nem nada do gênero. Mas assim, o importante foi, eu comecei. E para mim essa execução, essa ação de fazer as coisas é o que de facto importa. Porque é nessa ação que eu colho os resultados. Então eu sou muito apologista de começa, tira do papel. Até porque eu acredito genuinamente que não tem como eu melhorar algo que eu não comecei. Não tem como tu melhorares algo que ainda não saiu do papel. Tu ainda não viste aquilo. Então, os teus primeiros episódios, os teus primeiros conteúdos, os teus primeiros clientes, as tuas primeiras fotos, os teus primeiros vídeos, o que for que tu queres tirar do papel, vão ser uma bosta. Já aceita essa ideia. Não vai ser perfeito, não vai estar bom. Tu vais passar 1, 2, 3 meses, 1 ano, tu vais olhar para aquilo e pensar, nossa senhora, eu própria, ao gravar esse episódio que eu estou a gravar hoje aqui para ti, eu posso, se calhar, daqui a 1 ano, olhar para trás, o cenário, a minha voz, o conteúdo, sei lá, tudo e mais alguma coisa, e eu posso pensar, meu Deus do céu, olha o quanto eu evoluí. No entanto, o que eu estou a fazer hoje pode mudar a vida de uma pessoa e é isso que me importa. É isso que me importa. Não importa fazer as coisas perfeitas. Eu não sou perfeita. E se eu não sou perfeita, por que eu quero que as outras coisas sejam perfeitas? Por que eu quero que um projeto que eu tiro do papel, que ele nasça perfeito? O bebê, ele não nasce perfeito. Eu então, sou um bocado suspeita para falar sobre isso, porque eu acho que todo bebê nasce feio, com cara de joelho. Eu até tenho... Gente, quem ouvir isso e tiver bebê agora, quando eu for... Tipo assim, de verdade, é o que eu realmente acho. Quando um bebê nasce, tem muito aquela coisa das pessoas olharem e dizerem, ah, meu Deus, que lindo. Fico, gente, o bebê tem 1 dia com essa cara de joelho. Não mente pra mãe. Nem só, que fofo. Não é dizer que lindo. Não tá lindeza nisso. Então, assim, se até uma obra-prima criada por Deus vem ao mundo, eu, na minha mera condição humana, olho para isso e penso, filho, você tem um longo caminho para se tornar belo. Porque agora tá difícil. Por que eu quero que uma criação minha seja bela, seja perfeita? O bebê vem ao mundo completamente nu e cru e assim, pronto a ser desenvolvido, pronto a evoluir. Por que o teu projeto não pode ser? Por que a tua ideia não pode ser? Ela precisa de ganhar essa fase de maturidade. Como qualquer coisa nova que nasce. Tipo, não vai ser perfeito. Também não inventem de dizer à mãe que o bebê é perfeito. Não é. Tá? Não é. A tua ideia também não é. Para de mentir os outros que tu vais parar de mentir a ti mesmo. Combinado? Para de mentir aos outros que tu vais parar de mentir a ti mesmo. Não é perfeito. Então, com o passar do tempo, tu vais vendo assim, ali, vai começar a aparecer um traçozinho, o outro, tu vais começar a entender melhor sobre aquele projeto, aquela ideia, como é que tu podes melhorar, e aí sim, a coisa pode chegar no nível, e eu digo pode por quê? Porque só depende de ti, do teu esforço, do teu comprometimento, da tua disciplina, e ela pode sim alcançar um nível em que ela vai ficar muito bom, mas ainda assim não vai estar perfeito. Ainda assim não vai estar perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Esse podcast nós estamos a regravar, tá? Porque a primeira versão dele, a câmera ficou desfocada. Então, assim, não ficou perfeito. Este aqui está perfeito. Também não está. Mas é o melhor que eu consigo te entregar agora. O importante é, ele vai ter algum impacto na tua vida? Ele vai fazer diferença na tua vida, ele vai fazer com que tu pares de estar presa nessa armadilha do perfeccionismo e tirar as coisas do papel. Então pronto, o meu trabalho está feito. É isso que me interessa. Eu não quero te entregar um trabalho pronto, perfeito. Eu quero te entregar o melhor que eu posso nesse exato momento. E esse é o melhor que eu posso, dentro da minha realidade nesse exato momento. Ponto, final, parágrafo. Entendeste? Então, essa
ideia que tu tens na mente de pensar, não, ai, que eu preciso disso, ai, eu preciso daquilo, eu preciso desse material X e da luz Y, de não sei o quê. São desculpas. Desculpas para camuflar o quê, Edu? O teu medo, o teu ego, a ideia de que talvez tu não sejas tão boa quanto tu pensas que tu és. E é engraçado que essa armadilha ela é muito mais forte em pessoas que já têm alguma coisa construída e já têm uma percepção ao lado de, enfim, na visão de outras pessoas de alguém que faz algo muito bem feito. Porque quando tu és essa pessoa que está nesse patamar, nesse nível, tu não queres errar. Tu não queres parecer que tu também és humana e tu também falhas. Então tu vais estar sempre em busca de fazer assim o mais perfeito para que ninguém coloque o dedo, que ninguém aponte o dedo e que ninguém fale que... Tipo, what? O que leva um ser humano a achar que ele é o alecrim dourado, que ninguém pode olhar para uma criação dele e dizer, olha, isso pode ser melhorado, isso não está tão bom? Porque sim, é exatamente isso que faz-te ter medo de começar a ficar presa nessa armadilha do perfeccionismo, porque tu não queres que alguém te aponte o dedo e diga que a tua criação, que algo que tu fazes, não está bom. Só que a verdade é, não vai estar bom. Vai estar melhor que tu consegues fazer. E isso é válido. Hoje em dia as pessoas tentam parecer que, não, tu tens que adicionar isso, aquilo e o que outro para valorizar, para dessa percepção de valor e E eu entendo que isso é válido. Isso é válido, só que depende muito da tua realidade. Eu sou muito apologista de primeiro nós construímos a base e depois irmos acrescentando esses frufrus, esses detalhes para aumentar a percepção de valor e valorizar aquilo que eu faço. Se eu ainda não lancei, se eu ainda não fiz um cliente, se eu ainda não fiz uma foto, que percepção de valor é que eu vou aumentar naquilo? A pessoa nem sabe que aquilo existe, que raio de valorização é que eu estou a fazer naquilo. Então, tudo isso faz com que crie aqui uma teia, uma armadilha que fica ali toda embolada e tu ali presa, sem conseguir sair, sem conseguir tirar a tua ideia do papel, porque não, disseram que tu tens que fazer isso, tens que colocar isso, mais isso, mais Y. Tu um dia vais conseguir colocar isso tudo. Mas agora, nesse exato momento, o que tu precisas fazer é começar. O que tu precisas fazer é dar o primeiro passo. O que tu precisas fazer é criar o primeiro conteúdo, criar o primeiro story. Isso é o que tu precisas fazer. O frufru. E eu acho muito engraçado quando as pessoas me perguntam, Edu, eu vou começar, qual é o primeiro post que eu deveria fazer? Does this really matter? Tipo, importa realmente? Qual é o primeiro post que você tem que criar, amiga? Mas o primeiro post é aquele post. Se calhar uma pessoa vai ver o raio do post. E aí? O que é importante é, tens uma clareza daquilo que tu queres fazer, para quem é que tu queres fazer. Então só vai, começa. Ao longo do caminho, tu vais desbravando o caminho vai se abrindo à tua frente e tu vais entendendo que, olha, se calhar não quero ir por esse caminho, eu prefiro ir por aquele. Mas o que tem que estar claro na tua mente é para onde eu estou a ir. Se eu sei qual é o meu caminho, o meu destino, eu entendo que este caminho não serve, existem outros caminhos. Porque hoje em dia o que as pessoas fazem parecer é que se tu não fizeres as coisas desta forma, se não tiver... E eu entendo, sabe? Eu entendo de verdade, porque hoje em dia o mercado como um todo, independentemente daquilo que tu queres fazer, já está muito competitivo, já tem muitas pessoas a fazerem as coisas. Mas ainda assim, ainda existe espaço para muita gente começar e fazer coisas diferentes e inovar, até porque a maior parte das pessoas hoje em dia já não quer inovar. Está todo mundo a querer fazer as mesmas coisas, a querer seguir o mesmo caminho, a pensar muito mais no algoritmo do que propriamente naquilo que quer entregar. Então fica tudo muito mais do mesmo. Então sim, para que tu cries coisas diferentes no mundo, tu precisas inovar, tu precisas ousar, tu precisas muitas vezes seguir uma linha que está todo mundo com medo de seguir. E entende uma coisa, quando tu ainda não tens nada, tu ainda estás a construir as coisas e tu estás a ser uma iniciante mesmo, tu não tens nada a perder.
Porque é bem diferente tu já teres um nome, tu já teres algo a perder, do que tu estás a começar. Nossa, eu não tenho nada a perder. E se eu não tenho nada a perder, por que eu estou tão preocupada com as coisas estarem perfeitas? Qual é o melhor que eu consigo fazer? É isso? Então, é isso que eu vou fazer. Porque este é o meu melhor. Então, essa busca incessante por estar pronta, por fazer tudo bem feito, por fazer tudo perfeito, porque tem que estar preparada, porque isso, porque aquilo, pode estar a paralisar-te muito mais do que tu, de facto, tens consciência. Porque a verdade é que nunca vai ter um momento certo de tirar uma ideia do papel. Tu nunca vais estar 100% pronta para tirar uma ideia do papel. Tu vais te fazendo pronta ao longo do caminho. Tu vais te preparando ao longo do caminho. É muito, eu acho que egoísmo até da tua parte achares que tu vais tirar esse projeto do papel e ele vai estar perfeito. E que tu vais estar 100% pronta. Amiga, isso não existe. Quando tu tiras um projeto do papel, aí sim é que tu vais entendendo o que de facto tu precisas aprender para que tu consigas fazer com que essa ideia, esse projeto, esse negócio, ele consiga de facto crescer e alcançar outros patamares e ter esse feedback e essa troca muitas vezes das pessoas e conseguir saber o que exatamente tu precisas melhorar. Em qualquer negócio que tu fores ver, existiu um protótipo, ou seja, um primeiro produto que em cima dele é que eles começaram a trabalhar e a melhorar. E muitas vezes a primeira versão que foi para o mercado, hoje em dia se tu olhas a primeira versão e o que é hoje, tu vais ver que houve uma evolução. E agora a minha pergunta é, imaginemos que essas marcas, essas pessoas, esses negócios, esses produtos não tivessem existido naquele primeiro momento. Como é que elas iriam ter espaço para conseguir evoluir e se tornar o que tu vês hoje, que tu olhando para trás, pensas, meu Deus, que diferença, que evolução. Então, essa ideia que tu tens de que eu preciso estar pronta, eu preciso fazer mais curso, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Eu muitas vezes falo com pessoas que eu vejo que têm um potencial enorme, têm muito conhecimento, têm muita competência, que poderiam estar a criar coisas magníficas mesmo, e a pessoa me diz, não, mas eu preciso fazer mais um curso disso. E eu, tá bom, a pessoa vai lá e faz o curso. A ideia ainda não saiu do papel. E eu, então, mas já fizeste o curso Y, então, o que aconteceu? Não, mas é que agora, sabes, eu preciso aprender a fazer isso. Consegues perceber onde é que está a armadilha disso? Desse perfeccionismo que a pessoa está em busca? E consegues perceber que isso é muito mais sobre o medo que ela tem de errar. O medo que ela tem de descobrir que ela não é tão boa quanto ela achava que era. Ou quanto as pessoas diziam que ela era. E se tu não fazes pazes com essa ideia de, putz, eu não sou tão boa como eu penso que sou. Ou eu não sou isso tudo, não é que as pessoas dizem que eu sou. Eu ainda tenho muito para melhorar. Mas isso não me impede de começar, isso não me impede de fazer, porque eu vou melhorando no caminho. Eu não tinha a mesma desenvoltura na minha comunicação que eu tenho hoje. E eu sei que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu vou estar muito melhor simplesmente pela questão da prática. De eu estar aqui constantemente a gravar um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Então é na prática que a gente melhora, que a gente entende o que precisa ser melhorado, o que precisa trabalhar, o que eu preciso desenvolver mais, o que eu preciso olhar mais. Então assim, enquanto tu continuares presa nessa ideia de preciso fazer mais um curso, mais outro curso, preciso aprender sobre isso, sobre aquilo, os anos estão passando. Os anos estão a passar. E estão a passar à tua frente. E tu não estás a fazer nada. E a ideia ela vai ficando obsoleta, que isso também existe. Isso também acontece. Ideias saírem do papel tarde demais ao ponto de não darem em nada. Porque o momento em que elas tinham que sair, a pessoa achou que ela não era o momento, porque ainda não estava perfeito. E passado, sei lá quanto tempo, a ideia quando saiu, já está completamente out of date, já está completamente ultrapassada. Já ninguém quer aquilo para nada. Quando a pessoa poderia ter lançado, poderia ter feito o teste, poderia ter tido toda a evolução do mercado
E naquele momento já está numa versão muito melhor e que as pessoas iriam abraçar de uma forma muito maior do que estar a lançar agora o protótipo. Quanto mais cedo tu colocares a tua ideia no mundo, independentemente do que ela seja, melhor para ti. Mais tempo de mercado tu vais ter, mais experiência tu vais ter, mais possibilidade de testar coisas novas tu vais ter, mais possibilidade de até ser uma pioneira tu vais ser. Agora, enquanto tu não fizeres isso, meu amor, eu sou-te sincera, o Sonhar Sem Limites podcast foi lançado em dezembro de 2019. Nós, nesse momento que eu estou a gravar, estamos em julho de 2024. São muitos anos. E sem falar que eu fiz uma pausa de quase 2 anos nesse podcast. Quase 2 anos de pausa. E mesmo assim, eu já vi muitas pessoas entrarem na onda do podcast, o podcast nascer e passado 3 meses nunca mais ouvi falar do podcast, e pessoas que lançaram e depois o podcast morreu e depois, enfim, nunca mais voltaram. Porque assim, essas pessoas não estavam a pensar a longo prazo. Eu não criei o Sonhar Sem Limites podcast para ser uma coisa de um hit e desapareci. Não, eu criei porque de facto eu queria impactar vidas. A minha missão, o meu objetivo era fazer com que mulheres como tu sentissem confiança e segurança o suficiente nelas para ir em busca da realização dos sonhos delas, para de facto tirarem os seus sonhos do papel. Então, quando tu tens um propósito muito maior, quando tens um objetivo muito claro para tirar a tua ideia do papel, tu entendes que não é sobre aquele momento, não é sobre o projeto estar perfeito ou não, é sobre o que ele pode se tornar ao longo do tempo. E enquanto tu não entenderes isso e ficares nessa armadilha de não, eu preciso de melhores equipamentos, tens a competência, tens o conhecimento, podes tornar uma fotógrafa top, ou uma massagista top, uma manicure de topo. Mas tu estás a olhar para tudo que já existe no mercado, a pensar na qualidade das coisas que as outras pessoas já fazem, e tu estás a ver o quão pequena tu és perante aquilo tudo e estás a desvalorizar aquilo que tens que entregar, achando que se tu leres mais um livro, fazeres mais um curso, se o tempo passar mais, tu vais ficar mais preparada. É justamente o contrário, tu te preparas na prática. Tu não te preparas viajando. Eu, quando estava a fazer a minha carta de condução, o meu instrutor virou-se para mim e disse-me: tu não aprendes a conduzir na escola, tu aprendes a conduzir na rua. Eu só entendi isso passado muito tempo, quando eu de facto comecei a pegar no carro e conduzir, e cada vez que eu conduzia, eu percebia que eu estava a ficar muito boa a fazer um estacionamento, que eu estava a ficar muito mais atenta, que eu estava... Então, esses promenores é que eu fui entendendo o que ele quis dizer com aquilo. Que eu aprendi a conduzir na rua. Porque eu, de facto, aprendi a conduzir na rua. E essa foi uma das maiores lições de vida para mim, justamente para eu não cair nessa armadilha do perfeccionismo, embora eu já tivesse caído muito nessa armadilha do perfeccionismo. Hoje em dia, eu tento, assim, com todas as ideias que eu tenho, pensar, tá, como é que eu posso executar de facto essa ideia? Como é que eu posso tirar essa ideia do papel? É isso que nós podemos fazer, então é com isso que a gente vai caminhar. Uma das coisas que eu recomendo muito para ti, que estás a ouvir agora ou assistir esse episódio do Sonhar Sem Limites podcast, dependendo da plataforma onde tu estás, é que tu leias o livro O Essencialismo. Esse livro explodiu a minha mente. Porque esse livro fez-me entender muito sobre o poder de fazeres o essencial. Sobre olhares para uma ideia e pensares o que é essencial de facto para tirar essa ideia do papel. O que é essencial de facto para que essa tarefa fique pronta? É isto, então é nisto que eu vou focar. E os detalhes, os frufrus, e isso, e aquilo, e papapá, é depois. É depois de eu tirar a ideia do papel, depois de eu fazer a tarefa, depois. Isso não significa, mais uma vez, que tu vais fazer aquilo mal feito. Tu vais fazer o melhor que tu sabes dentro das tuas condições. E muitas vezes tu estás a tentar arranjar desculpas para não tirar a tua ideia do papel e ficas presa nessa armadilha de perfeccionismo, porque eu quero que fique perfeito, então eu preciso da câmera X, eu preciso do equipamento Y, eu preciso da marquesa não sei o quê, eu preciso do microfone não sei quantos. Dependendo de qual é a ideia que tu estás ali a marinar.
ali a flertar com o perfeccionismo, e não deixas que a ideia vá para o mundo. E não deixas que a ideia, ela própria, te diga o que ela precisa. De qual é o detalhe, o pó mágico que ela precisa. Eu sou muito desligada dessas coisas. Vocês já devem ter percebido, vocês já devem ter reparado. Se é bom, se é mau, I don't care. De verdade. Eu comecei o Sonhar Sem Limites podcast no quarto da minha casa, só com o áudio. Hoje, nós estamos no estúdio e tu consegues ter essa visão, ou seja, já estamos em vídeo. Então, com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando e a gente vai acrescentando as coisas conforme a própria ideia pede. A primeira coisa que tu fizeres vai ser sim um protótipo. E é engraçado porque pensando nisso agora, nós fizemos uma mudança de plataforma, tá? Eu quando comecei o Sonhar Sem Limites podcast, mais uma vez, eu era iniciante, no entanto, queria fazer as coisas de forma profissional porque eu sabia e tinha uma visão daquilo que eu queria que o podcast se transformasse. Então, na altura, a melhor forma que eu vi de começar o Sonhar Sem Limites podcast foi arranjando um host para hospedar os episódios do podcast. Se tu, enfim, não entendes nada disso, um host basicamente é alguém em que tu vais pegar no teu conteúdo, tu vais colocar nessa plataforma e a plataforma vai meio que proteger o teu conteúdo e no caso da plataforma que eu utilizava, ela própria fazia distribuição para várias outras plataformas. Inclusive, pode ser que nós nesse momento não estejamos em muitas das plataformas que nós estávamos, justamente porque fizemos uma mudança de plataforma. Ou seja, neste momento o nosso podcast está hospedado diretamente com o Spotify. E nisso eu perdi vários dados e estatísticas desde 2019 até agora em 2024. Perdi. Edu, mas não ficaste chateada? Não, não fiquei. E sabem por que eu não fiquei? Porque o Sonhar Sem Limites podcast, ele é mais e é maior do que as estatísticas. É sobre as vidas que são impactadas. É sobre as pessoas que ouvem o Sonhar Sem Limites podcast. E nós estamos literalmente a começar do zero nesse sentido. E está tudo bem. Para mim está tudo bem, porque não é sobre quantos downloads já foram feitos, embora eu tenha uma noção de quantos downloads foram feitos de lá até aqui, porque eu visualizava esses números, mas eu não tenho esses números no arquivo e não tenho os dados todos. E uma coisa que o Spotify ele fez foi mostrar-me qual era o episódio, porque querendo ou não, o Sonhar Sem Limites podcast já está no Spotify desde o início. Então o que eles fizeram foi mostrar alguns episódios que eles fizeram e fazem, não é? Mostramos os episódios mais ouvidos dentro da plataforma. E, pasme-se, o episódio mais ouvido do Sonhar Sem Limites podcast é o primeiro episódio. Gente, o primeiro episódio. O primeiro episódio, que é um episódio que não está perfeito, que a minha voz está trêmula, que, assim, são várias coisas naquele episódio, porque é o primeiro episódio. E é o episódio mais ouvido. E na altura, foi um episódio que eu lancei, como era o final do ano, porque lá está, eu que digo, és iniciante, mas fazes as coisas de uma forma profissional. Certo? Porque é isso que conta no final. E eu já produzia conteúdo quando lancei o Sonhar Sem Limites podcast, então eu já sabia, de certa forma, produzir conteúdo do ponto de vista de que assuntos é que faz mais sentido falar para essa altura do ano, whatever. Hoje em dia, eu nem sigo muito isso, principalmente aqui no Sonhar Sem Limites podcast, mas na altura é aquela coisa, qual vai ser o primeiro episódio que eu vou publicar? Como o episódio ia ser lançado em dezembro, eu falei sobre a definição de metas, como definir as tuas metas e os teus objetivos. E é o episódio mais ouvido. Óbvio que de lá, de 2019 para cá, eu mudei muita coisa na forma como eu defino as minhas metas, os meus objetivos. No entanto, isso não impede que aquele episódio esteja a impactar vidas das outras pessoas e seja um episódio que seja muito ouvido. Mas eu não deixo que isso me paralise. Eu não deixo que... porque é o episódio mais ouvido, quer dizer que as pessoas não querem ouvir os outros episódios? Obviamente que não. Tem a ver com os interesses, o que as pessoas estão a pesquisar... Whatever. Então, não, eu não fico chateada porque eu perdi, os dados, porque não é sobre os dados em si. É sobre a duração. É sobre a construção de algo de longo prazo. Percebes? Então, é isso que eu quero que tu penses. O primeiro, ele não vai ser bom.
Pode ser que ele seja útil, sim. Tu vais fazer da forma profissional. Tu vais fazer de uma forma profissional. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Eu fiz o melhor que eu sabia dentro da minha realidade. Lancei o podcast e o podcast está cá. Tu estás a ouvir, estás a receber esse conteúdo, estás a ter a tua vida transformada. Então, por mais que eu tenha demorado muito para sair dessa armadilha do perfeccionismo, não é? Porque eu tive a ideia em março, só lancei em dezembro, comprei o equipamento, sei lá, para ir em junho, julho, só abri o equipamento em outubro ou novembro. Porque eu estava com medo, de facto. Eu estava muito presa naquela coisa de, se as pessoas não gostarem, se não ficar bem, se não ficar perfeito, eu tenho que aprender mais sobre isso, eu tenho que aprender mais sobre aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E fui adiando e fui procrastinando a ação em si. Porque eu digo sempre, o movimento movimenta, a ação transforma. E é isso que eu quero que tu foques, na ação. Então, a melhor forma de evitar ou de sair dessa armadilha do perfeccionismo é aceitando que não vai ficar tão bom, que não vai ser tão bom, que tu precisas sim melhorar e que tu vais melhorar no caminho, porque tu não vais tirar a ideia e parar por aí, muito pelo contrário, tu vais tirar a ideia e aí é que tu vais estudar, aprender, aprimorar, aprender a valorizar cada vez mais com um detalhe ou outro, um frufru ou outro. Mas é com o tempo. E quando tu entendes isso, a tua vida muda, o teu jogo muda. Porque é isso que tu precisas entender. Enquanto tu não entenderes isso, tu vais ficar presa nessa armadilha do perfeccionismo, de que, não, eu sou muito perfeita, eu gosto das minhas coisas perfeitas, eu sou muito perfeccionista. Ser perfeccionista não necessariamente é algo bom. Porque se esse perfeccionismo faz com que tu demores 1 ano, 2 anos para tirar uma ideia que poderia estar numa fase de maturação, então não é bom. Agora, se eu gosto de fazer uma coisa bem feita, dentro da minha realidade, com as minhas possibilidades, entregando excelência, porque fazer o meu melhor é entregar excelência. É o melhor que eu sei fazer. Nesse momento, nessa realidade, é o melhor que eu posso fazer. Agora, se te vendem por aí que fazer algo bem feito, que fazer algo excelente, que fazer é ter as melhores condições, os melhores equipamentos, essas pessoas estão a paralisar-se porque elas não começaram assim. Então, respira fundo, faz a tua parte. Para de olhar para o lado, para de ouvir essas pessoas. Porque muito do motivo pelo qual nós nos paralisamos e por onde nós absorvemos as coisas que nós colocamos na nossa mente e replicamos é pela nossa audição e pela nossa visão. Então, atenção ao que vês e atenção ao que tu ouves ou ao que tu deixas entrar pelo teu ouvido. Filtra aquilo que tu vês e aquilo que tu ouves. Filtra as pessoas que tu segues. Porque tudo isso pode estar a contribuir para que tua armadilha do perfeccionismo seja cada vez maior. Porque vamos ser sinceras, eu estou a criar o Sonhar Sem Limites podcast aqui assim hoje. Se eu começo a ver pessoas com cenários que eu gostaria de ter, com a comunicação, a entonação da voz e não sei o quê, não sei quantos e tal, eu penso, meu Deus do céu, como essa pessoa é boa. Se eu começo, a ver muito isso como uma visão de eu não sou tão boa assim, meu Deus, nossa, o meu não fica assim tão bom, o meu não tem essas qualidades todas, o que tu achas que eu vou fazer? Ficar insegura? Não ter tanta confiança naquilo que eu estou a entregar? Não ter tanta confiança naquilo que eu estou a passar? E com isso, o que eu vou fazer? Vou me privar de entregar algo bom. Vou me privar de entregar algo que seja excelente, que vai mudar a vida de outra pessoa. E vou me privar de melhorar aquilo que eu faço. Porque se eu não pratico, eu não melhoro. Ninguém melhora algo que não foi começado. Fica com essa frase e leva essa frase daqui. Se tu tiveres que levar alguma coisa desse podcast, que seja isso. Então, Estrela, é assim, começa. Faz o teu melhor. Começa com o que tu tens dentro da tua realidade. E vai melhorando com o tempo. Não esperes e não queiras que a tua ideia nasça perfeita, que fique tudo muito perfeito, tudo muito bonitinho, que tu tenhas tudo e mais alguma coisa. Faz o teu melhor com aquilo que tu tens agora dentro da tua realidade. Faz uma lista das coisas que são essenciais para tu tirares a tua ideia do papel e vai.
Sai dessa armadilha do perfeccionismo, sai dessa busca de porque eu quero que seja perfeito, eu quero que fique perfeito, porque não vai ficar. Aceita essa ideia desde o início, que tu vais ver que tu vais ter muito mais sucesso, vais ser muito mais bem sucedida em tirar a tua ideia do papel do que ficar com aquela ideia e pensar que vai ter que ser perfeito, vai ter que ficar perfeito, porque não vai. Ok? Eu espero que tu tenhas gostado deste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Se tu gostaste, se te trouxe alguma ideia, alguma motivação, e lembra sempre que motivação é o motivo para a ação. Então, se isso tem um motivo para a ação, parte para a ação. Age, faz acontecer. E diz-me aqui nos comentários exatamente que ideia é que tu estás a demorar para tirar do papel ou porquê que tu ainda não tiraste do papel. Se tu te identificaste de alguma forma com esse episódio, se ele te ajudou de alguma forma, eu quero saber. Eu quero saber quem és tu, eu quero saber quem é que está do outro lado, quais são os teus desafios, as tuas dificuldades, para que eu possa trazer mais episódios para te ajudar e, obviamente, melhores episódios, porque nós estamos aqui para melhorar e para nos aprimorar com o passar do tempo. Ok? Se tu te lembraste de alguma amiga ou de alguém que precise deste episódio do Sonhar Sem Limite Podcast, que esse podcast vai ajudá-la, envia. Partilha com ela este episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Porque eu tenho certeza que esse episódio vai ajudá-la a tirar algum projeto do papel. Se tu queres ser esse agente de transformação, envia, compartilha com ela. E se tu compartilhares o Sonhar Sem Limites Podcast nas tuas redes sociais, não te esqueça de marcar @Edulani Cardoso, EDULANY Cardoso, e o @Sonhar Sem Limites Podcast, ou os dois, como tu quiseres. Vai ser para mim um prazer saber quem tu és, quem está do outro lado, quem ouve e assiste aqui ao Sonhar Sem Limites Podcast. Todos os dias, todas as semanas, e obviamente vai ser um prazer para mim repostar-te e fazer com que outras pessoas saibam. E lembra-te sempre, o Sonhar Sem Limites Podcast é do tamanho que tu decides que ele seja. Então, se tu queres que ele seja grande, tu precisas fazer com que mais pessoas conheçam o Sonhar Sem Limites Podcast. E não te esqueças, se tu estiveres a ouvir-nos ou assistir-nos pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, por favor, deixa aqui 5 estrelas, que é para a plataforma entender que este podcast é útil e fazer com que ela entregue para mais e mais e mais pessoas e a gente cresça e a gente alcance mais pessoas e transformemos mais vidas. Porque não sou só eu que transformo mais vidas, és tu também ao partilhares esse episódio com outras pessoas, a dar 5 estrelas e a deixares o teu like, como é óbvio que eu também entendo que o episódio foi útil para ti, que tu gostes e gostaste deste episódio. Tá bom? Então, estrela de minha vida, um beijo muito grande e até o próximo episódio. Beijo!